Louisa May Alcott inventou o teste de personalidade do BuzzFeed. Mude minha opinião. Oi, gente! Quando eu escolhi Mulherzinhas para ser a primeira leitura desse ano, eu não imaginava que fosse estar esse hype inteiro por conta do novo filme. Mas isso acabou me deixando mais confiante com relação à abordagem que eu escolhi para fazer desse livro. É muito comum que as adaptações dessa obra aqui sejam boas. E aí você vê a adaptação, gosta, quer ler o livro, acha que vai gostar ainda mais e se decepciona. Por conta disso, nesse vídeo eu pretendo abordar o que Mulherzinhas é e o que Mulherzinhas não é. Assim ninguém compra gato por lebre. Mas antes de tudo, bora fazer aqui uma contextualização. Mulherzinhas conta a história das 4 irmãs March, da infância, adolescência até o começo da vida adulta. Tudo isso começa durante a Guerra de Secessão e se estende aí por mais alguns anos, então a história se passa ali na década de 1860. Das 4 irmãs nós temos Meg, que é a mais velha. Ela também é a mais bonita, é a mais maternal de todas, no sentido de que na ausência da mãe, quando a mãe não tá por perto, ela que assume esse papel de mentora, de conselheira das outras irmãs. Jo, que é a segunda mais velha, é o total oposto da Meg. Ela gosta de correr, gosta de subir em árvore, ela é muito mais moleca e a grande ambição da vida dela é se tornar uma escritora de sucesso. Do par mais novo nós temos Beth e a vida dela é quase que uma geografia. E ela é tão tímida que eu acho que chega a ser patologicamente tímida, do tipo que começa a atrapalhar a sua vida. E a grande paixão dela é a música, é o refúgio dela e é onde ela se sobressai, caso tocando piano. Uma pequena observação aqui logo de início. A Jo, quando foi criada, foi essa personagem transgressora de normas de comportamento. Mas hoje em dia, na ficção, nós temos tantas personagens femininas assim, que ela já perde esse caráter de novidade. E aí, quem é que, de certa forma, assume isso? A Beth. Eu nunca vi na ficção recente uma personagem como ela. E a irmã caçula, a mais nova de todas, é a Amy. A Amy me lembra muito a Sansa, tanto em personalidade quanto no hate que ela recebe. Assim como a Sansa, né, ela é uma menina que sempre foi muito protegida e ela começa, de fato, insuportavelmente egoísta e mimada. Mas ela também é quem eu observei que mais tem uma evolução. Ela cresce e se torna uma mulher muito refinada, muito segura de si e também é a mais pragmática de todas as irmãs. Aí, enquanto a Jo pega as convenções sociais, amassa e joga no lixo, a Amy se vale dessas mesmas convenções para chegar onde ela quer. E um outro personagem muito importante, bastante recorrente, é o Laurie, que é chamado de Ted pela Jo. Ele é o vizinho das irmãs, ele mora com o avô, com quem ele tem uma relação um tanto complicada. Ele é um menino muito solitário, muito melancólico, porque ele não tem muitos amigos, na verdade ele não tem muita paciência para andar com os outros meninos. E aí ele se apega à família March como se fosse sua, e ele bem vai tentar fazer parte dela. Agora vamos lá. O que Mulherzinhas é? Mulherzinhas é um romance encomendado. Gravem bem isso porque vai ser muito importante daqui a pouco. A Louisa May, mais que amigas, friends. Ela sempre quis ser escritora, mas pra ela não combinava esse negócio de viver numa despensa escrevendo à luz de um candeeiro só pela paixão da escrita. Não, ela queria ser paga pelo trabalho dela. E foi aí que o editor fez uma proposta para que ela escrevesse um livro para meninas. Logo de cara, ela não quis aceitar não, porque ela queria escrever para adultos. Mas é aquela coisa, né? Os boletos estão aí e eles não se pagam sozinhos. Então ela acabou aceitando o trabalho. Agora vamos com calma que essa é a parte confusa. O que era para ser um livro, viraram 4. Na verdade, 5. A gente tem o Little Women, que é o Mulherzinhas. Depois vem um Good Wives, Boas Esposas. Depois vem, já envolvendo uma outra geração, Little Men, que, segundo me informaram, em português ficou Uma Escola Muito Diferente, algo assim, bem sessão da tarde.
E por último, Jo's Boys, que já é quando esses meninos da segunda geração cresceram. Ainda tem um quinto livro chamado A Herança, que seria um livro que a Jo escreveu. As adaptações costumam trabalhar com os dois primeiros livros, no caso, o Mulherzinhas e o Boas Esposas. E aí algumas edições que tem por aí também fazem essa junção. É o caso dessa minha edição da Zahra. Vocês podem ver pelo tamanho, tá? Na dúvida, vocês olhem o tamanho do livro. Porque tem edições por aí que fazem a divisão. Então você pode comprar o Mulherzinhas separado e depois você vai ter que ir atrás do Boas Esposas. Ironicamente, mesmo escrevendo a contragosto, foi esse livro aqui que trouxe fama e sucesso para Louisa May Alcott. Ela fez um acordo tão bom de royalties que ela conseguiu se sustentar pelo resto da vida só com a venda desse livro e ainda conseguiu ajudar a família. Seguindo, Mulherzinhas também é um romance semi-autobiográfico. A Louisa May se inspirou na vida dela com as próprias irmãs para descrever a vida das irmãs March. Quando ela aceitou a proposta, ela ficou um tanto preocupada porque ela disse que não convivia com meninas, então ela não saberia como escrever sobre elas e para elas. Então ela voltou lá na infância dela e cada uma das 4 personagens representa uma das irmãs dela. No caso, obviamente, a Jo, que é a irmã escritora, seria a autora, a Louisa May. Mulherzinhas também é uma obra que tem certos aspectos metatextuais. Especialmente na parte 1, Mulherzinhas faz referência a uma obra do século XVII chamado The Pilgrim's Progress. Em português ficou apenas O Peregrino, mas ao pé da letra seria algo como O Progresso do Peregrino, vontade de falar da Alvorada, que é de onde, inclusive, sai o prefácio. Esse livro foi escrito pelo pastor puritano John Bunyan. Puritano que eu digo do movimento protestante puritano, não o adjetivo puritano. Ele foi um best-seller, tanto quanto Mulherzinhas também foi um best-seller. Se ter uma noção, Charles Dickens faz referência a esse livro em Oliver Twist, porque o subtítulo de Oliver Twist é The Parish Boy's Progress, seria tipo o progresso do menino da paróquia no sentido de vilarejo. Isso em 1848. Eu não li, eu me apoio aqui nas diversas notas de rodapé dessa edição da Zahra e na pesquisa que eu fiz por fora. Se você leu e quiser complementar, quiser corrigir, por favor, fique à vontade, como sempre, a casa é de vocês. O Peregrino narra peregrinação desse personagem que é conhecido como cristão. Em inglês isso deve ficar bem mais legal, né? Porque Christian é nome de gente. E durante essa peregrinação ele passa por vários perrengues até chegar à Cidade Celeste. Ele passa pelo Vale da Humilhação, pela Feira das Vaidades, pela Colina da Dificuldade. Como vocês podem perceber, é uma alegoria bem clara de se entender, mais do que Nárnia, por exemplo, que você tem que dar um salto um pouquinho maior pra saber qual é a do leão ali. O que a Louisa May vai fazer? Ela pega essas situações que são bastante alegóricas e puxa para a realidade em situações concretas da vida das irmãs March. E a partir dessas situações, as meninas tiram algumas lições para a vida. Por conta disso, às vezes, Mulherzinhas adquire certo tom moralizante. E esse pode ser o primeiro entrave na leitura desse livro. Diz que pode, não que vai. Aí aqui a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira delas é que a nossa mentalidade hoje é muito diferente da mentalidade do leitor lá do século XIX. A gente não tá mais acostumado a esse tipo de literatura. Qual foi a última vez que você leu uma fábula? Ou que você leu uma história que faz referência a uma fábula? Fábulas têm como princípio a lição de moral, certo? Além disso, a literatura de grande circulação, ela foi ficando cada vez mais secular. Mesmo que você seja um leitor de livros de espiritualidade, de literatura não secular, existe certo estranhamento por conta dessa falta de costume. Você não espera ver isso aqui. A gente também tem que pensar que o leitor de Mulherzinhas hoje tem uma faixa etária diferente do leitor de Mulherzinhas do século XIX. Eu já não sou uma jovem menina em meus anos de formação. Acredito que a maioria de vocês também não seja. Então tem muito dos aprendizados aqui que parecem dado velho. É coisa que a gente já aprendeu na nossa infância ou coisa que a gente já vivenciou na vida adulta. Peraí, Vê, você tá dizendo então que você não gostou das mensagens do livro? É isso mesmo, tô te entendendo. Não. Muito pelo contrário, eu acho que elas são super válidas. Eu não vejo problema algum em você falar que
tem que ser menos egoísta, buscar ser mais gentil, dizer que você precisa ser autêntico consigo mesmo, em vez de ser uma pessoa que você não é só pra agradar os outros, dizer que você precisa aprender a controlar o seu temperamento, se ele te leva a magoar outras pessoas gratuitamente, porque esse negócio de, não, eu não sou grossa, eu tenho personalidade forte, isso não cola mais não, tá? E, sendo bem sincera, não é nada muito diferente do que a gente vem vendo cada vez mais em posts por aí nas redes sociais, que a gente curte, comenta, compartilha. Ok, agora vamos pro que Mulherzinhas não é. Tô tensa. Primeiro de tudo, Mulherzinhas não é um romance. Um romance romântico no sentido de ter uma história romântica de amor como história principal. Mulherzinhas é um livro sobre a vida. A Louisa May Alcott não escreveu mais de 400 páginas para preparar um romance que pode ser que não aconteça, mas sobre isso daqui a pouco. Eu não sei quem foi que começou com essa ideia de que livro de época escrito por mulher necessariamente tem que ser um romance. Quer dizer, eu até sei, mas eu não posso culpar Jane Austen pelo que os leitores da obra dela fazem dos livros dela. E Mulherzinhas não é uma obra sobre emancipação feminina, uma obra feminista. Aqui é a hora de eu pedir pra vocês lembrarem daquela informação que eu falei lá no começo, de que Mulherzinhas é uma obra encomendada, que tinha como propósito ajudar na formação, na educação de meninas. E a formação de uma menina do século XIX, quer a gente goste, quer a gente concorde ou não, envolvia o casamento. O nome da segunda parte é o que mesmo? Boas esposas. Claro que existe aqui uma leve ironia, porque as meninas March são educadas para serem boas esposas, não necessariamente elas vão encontrar bons maridos. Agora vamos ficar atento, porque a gente não pode defender que a mulher pode ser o que ela quiser, mas colocar ali nas notas de rodapé bem miudinho, menos casar e ter filhos. E aí é que tá a diferença. Em teoria. Hoje a mulher tem a opção de se casar entre tantas outras. Na época de Mulherzinhas, não. Até onde os spoilers me permitem contar, todas as meninas March se casam. Pra desgosto da autora, agora é fofoca de bastidores. Ela queria que a Jo ficasse solteira, até porque a Louisa May nunca se casou. Mas ela foi pressionada pelo editor, que falou que isso seria inconcebível. E não só ele, os fãs lotavam ela de cartas perguntando quem ia ficar com quem. E ela ficou revoltada, ela não é possível que essa seja a única meta na vida de uma mulher. Apesar disso, ela até expressa uma visão bastante positiva do casamento, no sentido de ser um ambiente, não sei se eu poderia dizer que é um ambiente, mas me falta uma palavra melhor agora, mas enfim, é uma situação de crescimento pessoal mútuo, trazendo o que o outro tem de melhor. E ela também expressa uma visão bastante realista, mais realista do que em muito romance do século XIX que eu já li. Muitas vezes as obras que lidam com casamentos são 8 ou 80. Ou é tudo horrível, ou é tudo muito bom, feliz pra sempre. Em Mulherzinhas não, a Louisa May apresenta as dificuldades do dia a dia, as diferenças de temperamento, como que o diálogo tem que ser sempre a primeira coisa a ser feita para não ficar guardando ali ressentimentos que aos poucos vão envenenando a relação. É muito sensata em alguns pontos, porque em outros podia ser ok na época, mas é difícil de ler hoje. Isso era principalmente nos capítulos da May. Sério, até hoje eu não sei, me ajudem, se ela tava sendo irônica, se ela tava concordando, ou se é a minha cabeça de leitura do século XXI julgando o século XIX. E assim, ela até deu certa liberdade de escolha para as irmãs. Elas casaram com quem elas quiseram. Mas a única a se manifestar explicitamente contra a necessidade do casamento foi a Jo. Agora eu vou pedir licença para dar alguns spoilers, porque é difícil falar da relação de conflito que a Jo tem com a ideia de casamento sem revelar algumas coisas do enredo. Motivada pela força do ódio, a Louisa May criou um par romântico para Jo, já que ela foi obrigada, que subverteu todas as expectativas. Ela chega a dizer que fez isso por perversidade. Ele é o que eu chamo de namorado ex-máquina. Ele surge do nada. Até hoje esse arranjo subverte as expectativas, tanto que as adaptações tentam dar uma melhorada ali.
Mas todo esse conflito gera um ótimo capítulo na segunda parte do livro, que é quando a Jo rejeita a proposta de casamento do Laurie. Além do diálogo ser muito intenso, eles dois são muito intensos. Essa foi uma decisão muito arriscada, indo contra o chip favorito dos fãs, ou o equivalente a isso do século XIX. Mas também foi uma decisão muito madura que combinou bem com essa visão mais realista, mais pé no chão que a autora quis passar. Porque no final o amor é uma escolha. A Jo e o Laurie não poderiam ter uma relação duradoura baseada apenas na atração que eles sentiam um pelo outro. Além de ele ter certas expectativas com relação a quem seria a futura esposa dele, que a Jo não iria cumprir. Ela deixa isso bem claro. Babes, com todo respeito, você está louca, querida. Como você me diz que essa não é uma obra sobre dependência feminina? Já vi todas as adaptações, as meninas são super independentes, já li diversos artigos e ensaios de pesquisadoras de estudos de gênero e crítica feminista. A Emma Watson tá no filme! Essa é uma boa hora pra gente lembrar da morte do autor e das possibilidades múltiplas de interpretação. E eu acho que a Louisa May ia gostar de ser morta nesse sentido. Ela deixou vários comentários subtextuais que as adaptações e análises trazem para o primeiro plano e transformam em texto. Por exemplo, ela era uma grande defensora da educação e da independência financeira das mulheres. As irmãs March, elas são incentivadas desde o começo a estudarem e a trabalharem. Durante a história também, várias escritoras e pensadoras são citadas. Faz parte da leitura da família March. E temos a Jo. Vocês sabem, já falei sobre isso, já levei pedrada também quando falei sobre isso, que eu não gosto do clichê que a personagem feminina forte se tornou. Mas a Jo seria personagem feminina forte original? Na verdade, todas elas são. Dizer que só a Jo seria uma personagem feminina forte seria um desserviço a todas as mulheres que não se identificam com ela, que se identificam com a Meg, com a Beth, com a Amy, o que tá anos-luz à frente do que a gente tem hoje, né? Porque elas são diversas, elas são determinadas, autoconscientes e cada uma diferente da outra. Propositalmente eu busquei falar de forma bastante objetiva sobre a obra até agora e deixei para dar a minha opinião subjetiva mais pro final, porque eu não queria que isso fosse ponto de influência de forma alguma. Eu fui uma dessas pessoas que fez papel de trouxa e comprou um Little Women achando que tava arrasando e que tinha a história completa. Então a primeira parte, na verdade, foi uma releitura pra mim e uma releitura da qual eu saí ainda mais encantada pela história e apaixonada pelos personagens. E foi isso que me fez continuar na parte 2. Foi uma barra difícil de segurar, hein? Quem me acompanha lá no Instagram sabe a revolta em que eu fiquei no final. Eu não sabia o que dizer, nem o que sentir, pra falar a verdade. O livro se mostrou muito contraditório. Era um passo pra frente, 2 pra trás. Por exemplo, enquanto a gente tinha um casamento super equilibrado da Amy com você sabe quem, do outro lado tinha a Meg, que era tão sensata, tão madura, se anulando e virando uma criança no casamento dela. E a Jo, gente, o que foi aquele capítulo em que ela está se sentindo incompleta porque ela não tem um respectivo? Em que ela se conforma a ser uma solteirona. Nada contra ela mudar de ideia e querer se casar, não é isso. Mas a forma com que isso acontece, os sentimentos, as ideias que passam na cabeça dela são completamente contraditórias com o que a personagem prometeu ser. E o narrador onisciente concordando com tudo isso. Não dava nem pra dizer que é só o personagem. Mas assim, eu não desgosto do livro, tá? Eu me senti desafiada, o que é bom. Porque muitas vezes a gente lê coisas em que a gente já tá muito disposto a gostar ou a não gostar. Aqui foi uma mescla. E eu tinha que o tempo inteiro ficar ponderando o que era eu no século XXI, o que era a intenção da autora, o que era a época da autora. Mas o livro tem outras qualidades, especialmente da parte 1. Eu gostei da parte 1, disse. Não é um livro que vai agradar todo mundo, assim como não me agradou totalmente, eu tô aqui falando pra vocês. Você pode dizer, não, esse não é meu estilo, que é perfeitamente compreensível, não tira os seus méritos como leitor, assim como também não tira os méritos do livro onde ele tem. Porque me entristece, sabe? Quando eu vejo quererem rasgar as folhas e usar pra forrar a gaiola da chinchila, só porque o livro não foi algo que, na verdade, ele nunca se propôs a ser. E isso em vez de olhar os aspectos positivos que existem, sim. Por isso eu acho que ajuda a gente estar preparado pra lidar com o que tem aqui dentro. E foi isso que eu tentei trazer aqui. Tô ansiosa pra continuar essa conversa nos comentários. Joinha pra você que não colocou Mulherzinhas na Geladeira. Essa é a única referência a Friends que eu conheço, tá? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.